compartilhando. Todo mundo consegue ver o compartilhamento de tela? Sim. Beleza, valeu. Bom, gente, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo que chegou. E chegamos, né? Mais uma semana de provas. Mais uma semana de provas, não, vai ser uma prova só. A outra prova, né, que é a prática, vai ser na semana do dia 6 de agosto, correto? Então, mais uma folguinha aí para a gente respirar melhor, né? Mas chegou o momento da gente fazer aquela revisão, tentar amarrar tudo e fazer uma prova legal, beleza? Muito obrigado por iniciar a gravação, Mi. Vou começar aqui a mostrar a vocês sobre esse módulo, né, que é o módulo 2 de LBDD, que segue com a proposta, né, de avaliar a estrutura do fármaco, né, avaliar a estrutura da micromolécula e a partir dessa estrutura da micromolécula fazer, né, inferições, propor modificações e, enfim, propor novas ideias e novos fármacos. O formato da apresentação de hoje, como eu já passei para vocês lá no grupo da monitoria do WhatsApp, vai ser, né, dividido em dois blocos, né? O primeiro bloco vai ser com o tema 1, 2 e 3, que é síntese, metabolismo e latenciação de fármacos, que é a aula de hoje. E amanhã nós vamos conversar sobre beta-lactâmicos, bioisosterismo e AINES, beleza? Então, vamos em frente. Primeiro, falando sobre síntese de fármacos, né, eu queria que alguém aí, uma pessoa só, para a gente, né, prosseguir, uma pessoa para cada uma dessas perguntas, né? Por que eu desejo descobrir novos fármacos? Alguém aí? Qualquer um. Pode errar, pode acertar, tá tudo bem. Só quero que vocês participem também, para a gente poder andar. Vamos lá. Cadê? Cri, cri. Vocês estão me ouvindo? Sim. E aí? Bom, eu acho que pode ter dois viés, né? Eu acho que descobrir novos fármacos para novas doenças, ou novas complicações, tratamentos, ou planejar fármacos a partir de protótipos já conhecidos com o intuito de melhorar essa molécula, de melhorar algum viés desse fármaco. Perfeito, Clara, perfeita a sua resposta. E eu acho que uma das grandes respostas também é dinheiro, né, gente? Que ninguém é besta, né? A gente tem que se lembrar que tudo isso aqui que a gente conversa, né, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre ciência e sobre isso na farmácia inteira, né, na ciência inteira, tudo isso se converte, no fim das contas, em economia, em desenvolvimento tecnológico, científico e poder, né? Então, temos muitos motivos, né, que não nos faltam para descobrir novos fármacos. E como descobrir esses novos fármacos, né? Clara já chegou e citou um desses, né? Você começa a partir de um protótipo, né? Observa um fármaco que ele já tem uma atividade, né, conhecida, que ele já tem algum estudo que já te dá um norte sobre o que é que aquela molécula faz, e a partir disso você, né, desenvolve, né, essa é uma das propostas. Você pode também descobrir de outras formas, né, que a gente vai conversar também, principalmente. A gente viu muito, né, nesses dois primeiros módulos, essa descoberta e design feita baseado na observação do ligante, né, no LBDD. Lá para o módulo 3 vocês vão ver mais essa descoberta orientada pelo formato, né, e pela estrutura da proteína com que esse fármaco interage, perfeito?
E nós temos, então, eu acho que esses são as duas principais vertentes, né, que acontecem. Eu acho que a segunda nem é bem uma vertente, é mais um golpe de sorte, que é uma é descoberta racional, em que você conhece a estrutura que você conhece algumas partes do funcionamento daquela doença, algumas partes, né, algumas características do funcionamento de uma determinada molécula. Então você aplica, né, da racionalidade para desenvolver, né, o conhecimento associado àquela estrutura, àquela doença, até chegar num fármaco, né? Você racionaliza todo o processo de descoberta. Em outro viés, existe a descoberta que ela ocorre, né, ao acaso. Como aconteceu, né, principalmente com a origem dos beta-lactâmicos, né, na penicilina, que tem a história, né, do... Ai, gente, eu sempre esqueço o nome do bonito, é Cor? Alguém lembra aí? Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do... Fleming, obrigado. Pronto. É o bacilo de Cor, que o Fleming, né, deixou a janela aberta e aí os fungos, né, povoaram as placas de Petri que ele deixou e ele viajou. Ele percebeu que os fungos deixaram, né, nas placas em que os fungos colonizaram, eles deixaram aquele halo, né, em que ao redor não havia crescimento bacteriano. Então, a partir daí houve então uma descoberta, né, ao acaso, né, algo que ele não estava construindo um raciocínio para desenvolver um fármaco, mas daí, né, veio toda uma classe de fármacos extremamente importante, extremamente utilizada no mundo inteiro, que são as penicilinas, né, e também os beta-lactâmicos em si. E de tudo isso, né, vamos falando principalmente da descoberta racional, nós temos a origem desse estudo assim que você começa a encontrar substâncias que têm atividades importantes, né? Vou fazer um breve adendo aqui sobre o formato dessa revisão também. Eu sei que tem muita coisa nas aulas, né? E eu sei que se a gente fosse pegar tudo que tem nas aulas e colocar dentro desse momento de revisão, ficaria inviável, né? Então, vai ter muita coisa aqui que a gente vai tentar dar uma agilizada, vai ter muitas coisas que eu acredito que podem não cair na prova, vão até passar assim rapidinho, porque tem muita informação, né? Então, tentar ser bem direto com vocês. Se em algum momento vocês disseram, poxa, mas isso aqui tinha tal coisa que estava no slide da professora e tal, vocês podem até perguntar no final, mas, como eu disse, teve coisa que eu precisei selecionar para a gente otimizar o nosso tempo. Pronto. Então, assim que a gente começa a entender, né, e encontrar compostos que têm atividades interessantes, nós vamos, então, denominar, em primeiro momento, essas moléculas que têm atividades interessantes ou nível de atividade suficiente, né, que a gente determina como uma marca, né, de até 10 micromol, como os compostos HIT, ou seja, são compostos que eles vão ser interessantes para a gente começar a trabalhar com eles, mas que eles ainda precisam, né, ser mais refinados. Que esse é, então, o desenvolvimento que é feito para... O desenvolvimento que é feito de um composto HIT para um composto LEAD. O que é um composto LEAD? É um composto líder, ou também conhecido como protótipo. É aquele composto em que você já fez todo um estudo associado, né, de como sintetizar aquele composto, como é que funciona a relação estrutura-atividade daquele composto, né? Você já fez todo um estudo para descobrir o que está associado à atividade daquele composto. Ele apresenta uma atividade muito interessante e seletividade para o receptor que você tem interesse. Então, agora ele já começa a se comportar enquanto um protótipo da classe, né? É o primeirão. Então, esse é um dos vieses aí do desenvolvimento de fármacos, né? Então, como é que eu posso otimizar, né? Porque
a busca por fármacos, né, ela é extensa, ela é cansativa. Então, como é que eu posso tornar esse processo mais prático? Como é que eu posso otimizar essa forma de encontrar fármacos, de encontrar bons candidatos a fármacos, né? Uma das primeiras importantes é o que eu sempre vou falar para vocês, né? Dinheiro está sempre envolvido nisso. Sempre que a gente pensa em desenvolvimento, né, as empresas vão querer enxugar, né, ao máximo quanto possível, é claro, e para manter um nível técnico de qualidade extremamente adequado para os padrões da indústria farmacêutica, mas evitar que altos investimentos e altas demandas de trabalho, né, sejam aplicadas. Então, você quer, né, que toda essa descoberta ela seja orientada por racionalidade, né? A gente não vai procurar desenvolver um fármaco para tratar a inflamação, né, utilizando a racionalidade que a gente utilizaria, por exemplo, para tratar a doença de Parkinson, né, dando um exemplo assim bem esdrúxulo. A gente vai utilizar da racionalidade. Se eu vou tratar inflamação, então eu quero fazer investimentos associados ao tratamento de inflamação, certo? Busca por simplicidade estrutural. Novamente, dinheiro associado, né? Dinheiro e meio ambiente associado. Então, quanto mais simples a estrutura que eu tenho, mais fácil, né, a síntese dessa estrutura. Então, eu quero que a estrutura final do meu fármaco ela tenha uma rota sintética que facilite a minha vida, né? Que facilite o planejamento da planta industrial, que diminua, né, o valor associado. E, além disso, a gente utiliza, né, a série congênere, também conhecida como uma série homóloga, que obedeça à mesma réa. A gente vai falar isso mais lá na parte de bioisosterismo, mas imagino que vocês já viram, né? Vocês já viram várias séries homólogas desde o início do primeiro módulo até então, que é através do estudo de modificações, né, pontuais que fazemos nas estruturas dos fármacos, nós podemos, então, alcançar, né, racionalidade sobre quais grupos que nós podemos colocar, quais grupos nós podemos tirar, quais grupos nós podemos otimizar, né, desde que toda aquela série obedeça, né, uma lógica comum, que no caso seria a mesma relação estrutura-atividade. Dentro da síntese dos fármacos, nós temos o conceito, né, de grupo protetor. O conceito de grupo protetor, ele é, na verdade, né, para tornar o conceito mais simples de apreender, são fragmentos, né, de moléculas que vão ser acoplados à minha molécula, a qual eu quero mascarar um grupo funcional, a qual eu quero, durante uma etapa da síntese, durante uma etapa lá na minha planta industrial, eu quero que os reagentes passem por aquele grupo funcional e nem identifiquem ele. Vão passar pelo meu grupo funcional e não vão reagir com aquela parte da molécula. Eu quero tornar aquela parte da molécula meio que invisível, né, muitas aspas, invisível para o meu processo reacional, né, de síntese. Beleza? Então, essa é a principal função do grupo funcional. Como vocês podem ver aqui, né, é uma síntese em que utiliza-se um diálcool para formar um diacetal. E, assim, é possível proteger, né, a cetona que está posicionada, né, nessa parte superior aqui desse cicloalcano, né? Fazendo essa conversão da cetona para diacetal, né, em uma catálise ácida, depois a gente consegue afetar somente a outra parte da molécula que eu quero definitivamente alterar, e aí eu reconstituo, né, novamente com a catálise ácida em uma hidrólise, fazendo, né, a reconstituição da cetona na posição anterior. Então, por isso, o que eu preciso que um grupo protetor seja eu preciso que ele acople fácil na molécula,
né? Eu preciso que ele seja removido fácil também na minha molécula de interesse e que nesse processo eu não tenha perdas significantes. Por quê? Se eu tenho perda quando eu coloco um grupo protetor, então nem faz sentido eu acoplar ele, né? Eu vou ter que buscar um outro grupo protetor, uma outra rota sintética, porque no fim das contas sempre vai ser sobre dinheiro, né? Sobre a eficiência da reação. Né? Eu preciso que esse grupo grupo protetor ele seja seletivo, né? Então ele deve reagir o melhor quanto possível com o local onde eu quero fazer essa reação, né? Porque se ele for interagir com outras partes da molécula que eu não quero proteger, ou melhor, uma parte da molécula que na verdade eu quero intervir, eu vou acabar tendo, né, um desvio da síntese que eu quero desenvolver, certo? Ele precisa ser não tóxico, né? Isso a gente vai conversar bastante na área da química verde, e de fácil caracterização, né? Sem formação de centros quirais, né? Sempre que a gente fala de formação de centros quirais, a gente tem que se lembrar que quanto mais a gente aumenta a complexidade de uma molécula orgânica, mais difícil vai ser a etapa de purificação, mais difícil vai ser caracterização da réa, então vai ser tudo que envolve, né, essa parte dos grupos protetores, a gente tem que trabalhar com moléculas que tornem nossa vida mais fácil e não mais difícil, perfeito? Além disso, né, nós temos dentro da síntese orgânica, nós temos uma ferramenta de altíssimo poder, né, econômico, melhor assim dizer, poder de economizar, né, para melhor dizer, que é a reação em micro-ondas, né, que ela é uma tecnologia mais recente, que ela utiliza um forno micro-ondas para realizar o aquecimento, porque as micro-ondas vão agir diretamente, né, gerando a vibração daquelas ligações orgânicas ali envolvidas, né, no interior do forno micro-ondas, gerando, né, um aquecimento mais direcionado, né, e além do mais, mantendo bons resultados de rendimento. As principais vantagens, né, você vai ter um tempo de reação que é menor, né, um rendimento associado, ele é normalmente maior, né? Vai ter um custo menor, porque síntese com aquecimento convencional, né, seja ele, normalmente, né, a síntese orgânica ela é feita com mantas, né, e mantas são aquecidas por resistências, e resistências gastam bastante. Então, né, você tem, né, uma melhora, né, uma melhora no custo já associado a isso, né, e também quando a gente para e fala sobre rendimento, a gente também tem uma diminuição de custo, e também, por ser possível realizar essa reação sem solventes, a gente também vai ter uma diminuição de custos, concordam? Além disso, é possível você obter compostos mais, como é que eu posso dizer, mais específicos àquela reação em micro-ondas, que eles não são formados em aquecimento convencional. O aquecimento convencional, ele normalmente é mais caótico, né, por assim dizer. Para produzir essa reação, você vai precisar utilizar um pouco mais de temperatura do que na reação em micro-ondas. E a reação em micro-ondas conversa diretamente com o que a gente vai falar sobre química verde, né? Existem os 12 princípios da química verde, né? 1, prevenir resíduos. 2, economia atômica. 3, realizar sínteses menos perigosas. 4, desenho de produtos, né, químicos seguros, né? Os produtos que vão ser gerados a partir da sua síntese tem que ser, em geral, o mais seguros quanto possíveis. E o que é que eu quero dizer com seguro, né? Seguro com relação à exposição de trabalhadores e com relação à reatividade, né? Com relação à inflamabilidade ou explosividade. Solventes auxiliares mais seguros, né? Também associados a essas questões que acabei de pontuar. Busca de eficiência energética, também associados ao que eu já falei sobre micro-ondas, né, sobre utilizar fontes de energia
mais, que já conversa também com o princípio 7, né, que são fontes de energia mais, né, sustentáveis, que gerem um menor impacto ambiental. 8, evitar a formação, né, de produtos muito derivados, porque a partir disso nós conseguimos melhorar etapas de purificação e melhorar o rendimento da nossa reação como um todo. Assim, para produzir uma quantidade X de produto, a gente consegue, né, a gente vai buscar sempre, né, um rendimento mais racional quanto possível. Ferramentas de catálise justamente para reduzir, né, a quantidade de energia necessária para promover essas reações. Produtos de degradação, né? Produtos de degradação são um problema muito grande, principalmente no quesito de resíduos, né? Esses produtos eles podem gerar contaminação no produto final e se tornarem mais difíceis de purificar, e além disso, eles são também associados à queda de rendimento, né? E também esses produtos de degradação, eles precisam ser observados principalmente depois que o produto está pronto, né? Esse produto que foi obtido no final, ele tem uma estabilidade química interessante que me permite ter produtos de degradação seguros. Então, isso a Química Verde também conversa, certo? Número 11, análise em tempo real para prevenir poluição. O nome já está dizendo, né? Todos esses princípios do próprio nome já está dizendo. É você acompanhar todo o processo de síntese orgânica e inorgânica industrial também, né? Também petroquímica, quando a gente fala sobre química verde, para tornar todo esse processo de produção mais verde quanto possível, com menor impacto ambiental quanto possível. E o 12, química segura para a prevenção de acidentes, isso principalmente associado, né, à saúde do trabalhador, né, à saúde ocupacional, e isso aqui o próprio nome do princípio já diz, certo? Opa, alguém falou? Quem foi? Revele-se. Fui eu. Questão, Clara. Diga. Em questão dessa economia atômica, essa economia de átomos, eu não entendi muito bem. Tipo assim, eu entendi no geral que o objetivo é utilizar vamos dizer, algumas moléculas já semi-prontas, que eu esqueci qual é o nome, para economizar reagente. Seria aí essa a economia atômica? Não, a economia atômica, ela se trata, né, de um princípio que ele... Deixa eu voltar aqui para o slide rapidinho. Pronto. Aqui. A economia atômica, ela vai... Ai, meu Deus do céu, voltou tudo. Eu só fui lá para... Pronto. A economia atômica, ela vai focar, né, numa produção que... É isso que o princípio fala, né? Em que você vai buscar incorporar, né, os materiais e reagentes utilizados, né, no processo, sejam eles solventes e auxiliares. Você quer que toda essa massa, né, de reagentes seja convertida no produto final. Então é disso que a economia atômica fala. Entendeu? Você quer que tudo aquilo que você está botando no seu tanque de síntese seja, né, no final das contas, o mais próximo de 100% convertido, né? Porque senão, o que ficou no processo é perda, né? E perda a indústria não quer. Mas um dos principais fatores também associados à economia atômica é o fator E. Né, o fator E, ele é um fator que descreve sobre a quantidade de resíduos gerado pela massa de produto. Né? Isso até é uma questão que provavelmente vai cair em prova. Importante. O fator E, ele vai avaliar essa quantidade de resíduo gerado por massa de produto. Não vou lembrar agora, mas eu acho que é em quilograma de produto. Ou seja, quanto mais resíduo eu tenho, né? Quanto mais resíduo eu tenho para cada quilograma de produto, maior o meu fator E. E agora, se a gente for, né, comparar com
tipo, a indústria petroquímica, vamos dizer assim, com a indústria farmacêutica. A indústria petroquímica, ela pega 1 tonelada de petróleo e vai refinar em seus hidrocarbonetos. Não vai fazer, né, muitas alterações, vai fazer uma craquelação aqui, né, uns procedimentos de destilação fracionada ali, mas não vai fazer nada que vai refinar muito, né, vai trabalhar muito esses hidrocarbonetos. Isso estou falando da química pesada, né, do petróleo que gera combustíveis. Quando a gente para e compara, né, com a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica vai partir de ingredientes, né, de matéria-prima extremamente refinada, ou seja, reagentes extremamente puros, né, e a partir disso, ela também vai buscar utilizar outros, né, auxiliares, solventes, etc., que também estão extremamente puros, e vai passar por reações, né, de síntese orgânica em que haverá um rendimento que não é tão grande assim, né? Essas reações complexas orgânicas de substituição eletrofílica em anel aromático, substituição nucleofílica, e entre outras, né? Os mecanismos que acontecem, né, para a produção desses fármacos são de uma química orgânica extremamente complexa, que a gente, inclusive, não vê no curso de farmácia. O pessoal de lá da química orgânica do IQ que vê, né? Então, são reações que, em geral, não têm rendimentos altos. Ou seja, a geração de resíduo é extremamente alta. E aí, eu acabei de responder a questão de prova aqui para vocês nessa brincadeira. Mas isso justifica o porquê que a indústria farmacêutica tem um fator E tão alto. Porque para o pouco de produto que é obtido no final, né, existe uma grandíssima quantidade de resíduo gerado. Beleza? Esse é o, eu acho que por conta dos processos? Por conta dos processos, né? Por conta dos processos, por conta do refinamento, por conta da purificação, principalmente por conta da purificação, né? Porque no final você vai partir das toneladas de produtos até refinar e purificar o mais, né, o máximo possível para obter um fármaco puro. Afinal de contas, a gente não está falando de gasolina que vai para dentro de carro. A gente está falando de um fármaco que vai para dentro do corpo das pessoas. Certo. E aquela questão que eu falei sobre utilizar já algumas moléculas, a síntese. É porque eu esqueci como é que chama isso. Tipo assim, eu quero... moléculas... Tipo assim, eu quero fazer um novo fármaco. Só que a partir de um já conhecido. Tipo, quero fazer um fármaco a partir da dipirona. Então, isso aí é do fármaco Me Too. Isso aí é um fármaco Me Too. Não. Não é não? Não. Ao invés de eu pegar e fazer todo o procedimento desde o início do fármaco, eu posso pegar já uma molécula já semi-pronta, entendeu? O que acaba economizando resíduo. É uma rota semissintética, sim. Aí a rota semissintética. Sim. Que aí você vai partir de normalmente já conhecida, você parte de um componente que ele tem uma certa origem natural, né? Ele tem uma ocorrência na natureza, e aí a partir disso você vai lá e toma um atalho. É isso. Vamos em frente, que atrás da gente ainda tem muita coisa. Vamos? Pera, Cleima, volta. Oi. Por favor. Isso que você falou do fator da parte da indústria farmacêutica, repete aí, só porque me perdi um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu volto isso tudo? Não só voltar não, é só falar mesmo que você falou assim, que o fator da indústria farmacêutica é muito alto, muito baixo, alto, sim, é muito alto. Alto, no caso, é ruim. Exatamente. Quanto maior o fator maior a geração de resíduo por quilograma de produto. A indústria farmacêutica produz pouco produto, né? Produz menos toneladas de produto do que tonelada de resíduo que ela gera.
comparando, é claro, né, se eu estou dizendo que é alto, é comparado a alguma outra coisa, né? Comparando, por exemplo, a indústria petroquímica, que ela produz uma menor quantidade de resíduo comparado às toneladas de produto que ela produz no final. É sobre isso que se trata o fator E, beleza? Entendi. Pronto. Vamos em frente. De boa. Pronto, aqui a gente já sintetizou um primeiro momento, né, da aula, e agora a gente vai começar a falar, né, sobre a interação desses fármacos com alvo molecular. Lá no primeiro módulo, vocês já viram, né, com o professor Castilho, que todo fármaco que é específico, ele tem algum lugar onde ele vai desenvolver essa reação, certo? E esses lugares, né, são os alvos moleculares. Os alvos moleculares, eles podem ser enzimas, podem ser receptores nucleares, pode ser o próprio DNA, podem ser receptores de membrana, certo? Receptores transmembranares e canais iônicos ou outros transportadores que também estão presentes nas membranas celulares. E a partir disso, né, a professora fez a introdução de um tema que eu tenho certeza de que deve cair na prova de vocês, que é sobre o tema dos antineoplásicos, né, que são agentes que vão ter um determinado alvo molecular, né, e aqui a gente já vai conversar sobre a REA de uma das classes de fármacos, que é muito importante para vocês observarem também. Esses agentes, eles vão entrar em contato, né, com células tumorais e também algumas células que são saudáveis, levando à destruição dessas células, mas e também, né, primeiramente, inibindo que ocorra o processo de divisão celular, certo? Por quê? Porque existe, né, o processo da neoplasia, em que as células, elas têm alguma mutação, né, que ocorre dentro do seu núcleo e após essa mutação, essas células perdem, né, a capacidade de regular o seu ciclo celular, o seu ciclo de divisão celular. Então, elas começam a se multiplicar, né, de forma indiferenciada, e essas células vão e produzem, né, o que a gente normalmente conhece como, né, neoplasias, né, também como tumores, e aí a gente vai e lembra, né, dos tumores quando eles são encapsulados, eles normalmente são tumores benignos, e quando eles não são encapsulados, eles tendem a infiltrar, são os tumores, né, malignos, beleza? Seguindo em frente, a professora buscou, né, focar num dos principais agentes que produzem essa atividade antineoplásica contra células que estão desreguladamente se proliferando. São as aloquilaminas. Essa é a estrutura básica aqui, né, melhor dizendo, a estrutura comum das aloquilaminas, que é baseada no gás mostarda, né? O gás, né, que foi utilizado principalmente na Primeira Guerra Mundial para fazer todo aquele estrago dentro das trincheiras, e percebeu-se então que essa estrutura privilegiada, né, desse nitrogênio com 2 carbonos ao lado e um clorozinho, outros 2 carbonos e um clorozinho, essa estrutura ela promove um mecanismo de reação, deixa eu ver se tem ali aqui, ela promove um mecanismo molecular de reação, formando um íon aziridínio, e esse íon aziridínio, então, sofre um ataque, né, das bases nitrogenadas do DNA. Após o ataque em um desses pontos do íon aziridínio, forma-se um íon aziridínio de novo, que vai se linkar com outra base nitrogenada da molécula de DNA. Essa reação ela pode acontecer na mesma fita, né, entre 2 fitas diferentes, e eu acho que e entre hélices diferentes também é possível acontecer. E isso vai, né, metilar o DNA, formando um DNA que não vai poder ser reconhecido, né, que vai ser necessariamente destruído, né, através desse agente alquilante, tornando ele
e reconhecível pelas DNA polimerases, ou seja, tornando o DNA, né, inútil. Pronto. Com relação a esses grupos, o mais importante de se comentar é que esses grupos, eles possuem uma relação estrutura-atividade, assim como os demais que a gente vai conversar amanhã, né? E o principal ponto da relação estrutura-atividade dessas mostardas nitrogenadas é que elas possuem uma substituição, né, um R, né, um radical R aqui, que se for somente um grupo metilo ou um grupo pequeno alifático, isso vai tornar, né, esse par eletrônico do nitrogênio, né, esse par eletrônico livre, pouquíssimo distribuído, né? Ele vai ser pouco distribuído e isso vai tornar, né, esse par eletrônico mais reativo, né? E isso gera então uma molécula mais reativa. Quando então nós temos, né, um substituinte arila, né, quando eu digo arila, lembrem-se que é um anel aromático, né? Aqui a gente tem, né, um anel aromático que está ligado e tal. Vocês veem principalmente aqui no clorambucil e no melfalan. Na estrutura da estramoxina a gente também tem, né, a presença de anel aromático, depois esse substituinte acila, que também melhora a questão da ressonância, né, que permite uma melhor estabilidade na molécula. Estabilizando então esse par eletrônico do nitrogênio, a gente tem mais segurança, né, porque assim nós conseguimos fazer uma molécula que vai reagir menos com estruturas saudáveis do corpo, e se nós incluirmos, vamos falar isso na parte de latenciação principalmente, incluirmos grupos que podem dar um direcionamento para aquela molécula, melhorar o perfil de segurança, né, o perfil de segurança do paciente, principalmente quanto a efeitos adversos, certo? E aumentar também a estabilidade dessa molécula por via oral. Beleza, gente? Sobre síntese, eu tentei dar essa amarrada. Vamos falar de metabolismo de fármacos agora, tá bom? Sobre metabolismo, né, o que eu acho mais importante de dizer é que o metabolismo, ele é dividido, né, didaticamente, mas, na verdade, o metabolismo, ele acontece, né, o tempo todo, ele não para, e nós estamos vivos porque ele justamente não para. Nós estamos o tempo todo agindo enquanto grandes vasos de reação química ambulantes, o tempo todo, né? E essas reações químicas que acontecem dentro de nós geram modificações estruturais, não só nos fármacos, né? Aqui está escrito como fármacos porque é uma aula de metabolismo de fármacos, mas vai acontecer com todo o xenobiótico, com substâncias endógenas também. Então, todo tipo de substância vai, em algum momento, né? Na verdade, todo tipo não. A maioria das substâncias presentes dentro do corpo, em geral, vão sofrer algum tipo de reação metabólica. Principalmente se essa substância passa pelo fígado, que é o principal órgão do corpo, que possui, né, essa capacidade de metabolizar as moléculas, né, as substâncias que passam por esse órgão, devido, né, ao que as enzimas que estão dentro dos hepatócitos, né, chamadas de enzimas CYP, né, as enzimas do citocromo P450. E essas enzimas, então, vão ser essenciais para evitar que substâncias que podem ser nocivas para o corpo se bioacumulem. Então, se existe uma terapia, né, e nessa terapia um fármaco é administrado para o paciente, e esse paciente tem algum nível de problema com essas enzimas, ele vai ter um problema grande em que ele pode acabar bioacumulando essa molécula dentro do corpo dele. E aqui a gente fala, né, justamente sobre isso, né, os principais fatores que afetam o metabolismo, né. O principal que eu considero, né, é a variabilidade genética. Quanto às enzimas do citocromo P450,
né, as enzimas da superfamília 1, 2 e 3, né, CYP1, 2 e 3, elas são as 3 superfamílias que possuem mais polimorfismos. O que é isso? Elas apresentam muita variabilidade dentro da população humana. Por quê? Elas são as enzimas, né, mais focadas nessa interação com moléculas e substâncias estranhas que vêm do ambiente. Então, as enzimas do citocromo P450, 1, 2 e 3, né, de uma população da América do Sul, muito provavelmente vai ser bem diferente da população europeia, por exemplo. Né, dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, só para vocês terem uma noção de como é que essas enzimas se comportam frente ao ambiente, certo? E quando existe, então, uma variação, né, numa dessas enzimas, por exemplo, a CYP2A6, né, que é muito responsável pelo metabolismo de fármacos, se existe uma alteração nessa enzima que prejudica o clearance de um fármaco, né, a depuração de um fármaco, então, né, isso falando de um paciente X, esse paciente X vai ter uma dificuldade, né, para metabolizar esse fármaco e para futuramente excretar esse fármaco, gerando bioacumulação. Se esse paciente, na verdade, tem uma enzima, né, que trabalha muito, que ela, né, ou então tem várias cópias dessa enzima, e aí ele consegue depurar pra caramba esse fármaco, existe aí um outro problema, que a terapia normal, né, a terapia comum, né, para todos, não vai conseguir atender esse paciente. Ele vai tomar aquilo ali que acabou, já foi lá, terminou de depurar o fármaco, nem chegou àquela concentração terapêutica necessária para desenvolver o efeito farmacológico desejado, né, na terapia. E é isso, né. Falando de fatores fisiológicos, né, no caso de recém-nascidos também, e no caso de idosos, a idade é muito importante, porque o tipo de enzima que está presente naquele organismo é completamente diferente durante as suas fases da vida, né? Então, um recém-nascido ainda não tem as CYPs, né, necessárias, que ainda expressas, né, pelo seu genoma, porque evolutivamente o recém-nascido ele ainda não tem a necessidade de ter essas enzimas ali. Já quando o tempo avança, né, quando a gente fala de pessoas idosas, a gente vai falar então de enzimas que não apresentam atividade capaz, né, de depurar com tamanha rapidez, assim como, por exemplo, um jovem adulto pode ter. Né, um jovem adulto pode ter essa enzima que vai chegar lá e, né, comer o fármaco com pão com manteiga e resolveu. Pronto. Outros principais também, né, doenças renais, também associadas à depuração do fármaco, doenças hepáticas, óbvio, se existe uma doença no fígado, que é o órgão onde essa depuração vai acontecer, principalmente pela CYP450, existe, então, uma deficiência, né, nessas enzimas. Mudanças na flora intestinal, indução enzimática, eu acho que a gente vai falar mais na frente de indução enzimática, e estado nutricional, principalmente por causa porque muitas enzimas do citocromo P450 dependem, né, de outros cofatores, né, como minerais, né, e vitaminas. Vamos para frente. E, então, as reações metabólicas, elas são principalmente divididas em 2 grupos, né? Mas o principal objetivo, no fim das contas, das reações do metabolismo é transformar essas moléculas que são bastante lipofílicas em metabólitos que eles são mais fáceis de serem excretados. E qual é o local de maior facilidade de excreção? Via renal, né? Porque na via renal você tem um grande volume de líquido, né, e desse grande volume de líquido você consegue, nós ao menos nós evoluímos Homo sapiens dessa forma, né, Homo sapiens sapiens dessa forma, para que a nossa via renal fosse o local de melhor excreção para não só para xenobióticos, né, mas para outras moléculas que sofreram biotransformação dentro de nós. E essas 2 fases das reações metabólicas são
fase 1, que é a biotransformação. Por favor, não confundir biotransformação com bioisosterismo. Bioisosterismo é outra coisa, é amanhã. Fase 1 de biotransformação e fase 2 de conjugação. Na fase 1, o foco vai ser, né, clivar uma ligação, né, ou então adicionar um negocinho aqui para aumentar adicionar uma hidroxilazinha, né, então fazer reduções, né, então em geral a etapa de biotransformação foca em diminuir o peso molecular e aumentar, e principalmente aumentar a hidrofilicidade, né, para que então aconteça a fase 2 de conjugação, que foca em transferir grupos, né, conjugar grupos naquela molécula que precisa ser depurada, para então aumentar esse peso molecular e aumentar de forma final, né, a hidrofilicidade, facilitando a excreção desse produto por via renal. Essas aqui, né, novamente, de forma a agilizar o nosso processo aqui, vamos tentar ser mais práticos. Se dúvidas surgirem, né, aí a gente conversa. Perdão, alguém levantou a mão? Fui eu, Cleber. Rapidinho, uma dúvida simples. É porque eu vi em algum lugar isso. Posso chamar biotransformação em biofase também, ou viajei legal? Nunca vi isso, não. Eu acho que biofase é outro rolê, velho. Deixa eu ver, eu nunca vi o pessoal chamar de biofase, não. Tinha isso na prática dela, se eu não me engano. Eu acho que biofase é outra coisa, pô. Eu acho que biofase é tipo... o tempo em que a... Pô, deram isso em cinética, não foi? É o tempo em que a substância cai de concentração no sangue, né? Que algo vai mudando. Deixa eu dar uma olhada aqui no... O Google nos responde, né? Mas principalmente que eu peguei farmacocinética tem um século. Equivalência, não? Eu tô confundindo. Deixa eu ver, ó. Aqui o que os caras falaram, ó. A biofase refere-se ao intervalo de tempo entre as mudanças na concentração plasmática e o efeito da droga. Representa o tempo necessário para que o fármaco se difunda do plasma para o local de ação. Então é outro rolê. Beleza. De boa? Obrigada. Quando a gente fala de reação de fase 1, a gente vai chamar elas de biotransformação. Biotransformação, que são principalmente nessas reações aqui, que eu descrevi para vocês. Essas aqui são reações de hidroxilação, mas também tem reações de desalquilação também, mas elas em geral vão ser reações de hidroxilação, que acontecem em maior quantidade no organismo. A hidroxilação, quando ela acontece, né, num anel aromático, importante falar que isso aqui é um material que está no FOI, tá? Hidroxilação pode acontecer na cadeia alifática, carbônica, desaminação também funciona, né, enquanto é uma troca de um grupo amino, certo? Por um grupo hidroxila, né, por um grupo com oxigênio. Uma desalquilação, que então seria a remoção de um grupamento alquílico, a N-desalquilação, que é a desalquilação que ocorre quando o grupamento alquílico está ligado a um nitrogênio. A oxidação N, que é quando ocorre, né, essa oxidação quando, né, o grupo ele está ligado a quando o grupo ele está ligado a um nitrogênio. Isso aqui raramente acontece, né? Isso aqui normalmente acontece nas monoaminas, diaminas e triptaminas também, formando os conhecidos como N-óxidos, né? Principalmente isso acontece como reação de degradação da NN-dimetiltriptamina. E sulfoxidação, que também é uma hidroxilação que ocorre no enxofre. É isso. Além disso, nós
temos também, né, além dessas reações de oxidação, nós também temos as reações de redução, em que ocorre uma redução orgânica, e também temos as reações de hidrólise. Poxa, eu não coloquei aqui as reações de hidrólise, que triste. Mas nós temos também as reações de hidrólise, né, que existe uma clivagem, né, da ligação mediante a quebra promovida pela água, e a redução que vai levar a uma redução orgânica, né, vai levar a uma diminuição do teor de oxidação, né. Em química orgânica, normalmente significa tirar aquele oxigênio dali e substituir por hidrogênio. As principais reações de fase 2, né, esse aqui é do Eliezer, são essas aqui, né? Glicuronidação, sulfatação, conjugação com glicina, metilação, acetilação, conjugação com glutationa. Tinham todas essas reações no FOI e eu pensei em trazer aqui para vocês, mas é coisa pra caramba. Então, para dar uma enxugada, né, no slide, que vocês estão vendo aqui é bastante coisa, ainda, né, ainda deu trabalho. Mas a principal dessas reações que ocorre, né, ela é promovida pela UDP-glicuroniltransferase, né, UGT, através dos microsomas, né, principalmente no fígado, né, E o que vai ser, né, transferido por essa enzima, né, afinal ela é uma transferase, é o UDP ácido glicurônico. Tem uma reação dele aqui que está lá no FOI, né, daquele conjunto de reações que eu falei para vocês, mas aqui é uma reação em que utiliza, né, UDP glucuronato, UDP ácido glucurônico, em que ele é transferido para aqui o paracetamol, acetaminofeno. Então, ele é transferido para a terminação em que tem uma hidroxila aqui, né? Uma O-glucuronidação. Aí, nessa terminação, ele vai lá e é acoplado. Esses mecanismos de conjugação, eles têm o foco principal de promover, né, o aumento dessa hidrofilicidade. Vocês percebem que o ácido glicurônico tem oxigênio pra caramba, né, e por ter oxigênio pra caramba, ele vai aumentar, né, pra caramba a hidrofilicidade e a possibilidade do desenvolvimento de ligações de hidrogênio, né, que vai ser muito mais favorável para que uma molécula, né, por exemplo, como a do ibuprofeno, que tem uma cadeia carbônica muito, né, mais longa e mais lipofílica, em que esse grupo ele seja mais solúvel, né, e tenha maior afinidade pela fase aquosa do organismo, né, por assim dizer. Então, na hora que ele passar, né, pela filtração nos glomérulos renais, ele vai seguir junto com a água, né, para a bexiga. E aqui uma N-glucuronidação, né, que ocorre na terminação amina do ácido paraminosalicílico. Beleza? Reações de metabolismo, geralzão. Acho que o importante dessas duas fases é lembrar disso, né? A biotransformação, ela normalmente vai ser um exemplo de oxidação, né? E a conjugação normalmente vai ser um exemplo de glicuronidação, né? Um acoplamento do ácido glucurônico na fase 2. Eu acho que isso é o principal e que muito provavelmente deve cair na prova de vocês. Beleza? Ô, Cleiman, você pode repetir só esse final aí? Você falou da glucuronização e a outra qual foi que é importante? A do sulfa alguma coisa, né? Não, eu falei da biotransformação, que na biotransformação o mais importante são reações de oxidação, né? Reações que existam a hidroxilação, certo? Ou então existe uma desalquilação. As principais vão ser essas aqui. Mas existe também uma reação de redução e reações de hidrólise que também são de fase 1. Era para eu ter colocado aqui, não vou lembrar para colocar e finalizar esse slide direitinho. Certo. E com relação à fase 2, o mais importante é justamente a glicuronidação. Pronto, tá bom. Obrigada. De boa. Mas é importante, né, lembrar que todas essas outras aqui também acontecem, né, principalmente a
a conjugação com glutationa, ela acontece bastante, a acetilação também acontece bastante. Pronto, falando de latenciação, pra gente, eu acho que a gente já até... Que horas são? Não vai dar tempo, tá de boa. Falando de latenciação, nós conhecemos, né, a latenciação, essa aqui é a imagenzinha lá do artigo da professora, espero que vocês tenham lido o artigo, muito importante ler esse artigo. Ela constitui, né, numa modificação química de um composto que, originalmente, esse composto ele era ativo, originalmente, antes da gente fazer a modificação. Mas a gente quer agora transformar aquele composto numa substância em que ele é, para transformar em termos mais didáticos, inativo fora do corpo e ativo dentro do corpo, né? Ou seja, o profármaco, né, que é o resultado dessa latenciação, ele precisa sofrer uma reação química enzimática in vivo que irá, então, liberar um fármaco na sua forma ativa, né? Aqui a gente tem, né, um exemplo de motivação para a latenciação. Como assim? Nesse exemplo, o fármaco, por si só, ele não consegue atravessar a barreira biológica, né? Pode ser porque o fármaco em si, ele apresenta uma atividade legal, né? Mas ele não consegue atravessar a barreira biológica porque ele é muito hidrofílico, por exemplo. E aí, a estratégia do profármaco, né, é colocar um grupo ali nele que torne esse fármaco um pouquinho mais lipofílico o suficiente para ele conseguir atravessar essa barreira, essa membrana biológica, e assim, dentro do organismo, ele sofre, né, uma reação, né, de biotransformação, ele sofre uma reação química ou enzimática em que existe uma separação do fármaco que é ativo do seu transportador, né? Esse transportador é o bonitinho aqui, mais elíptico, e o fármaco é o retângulo arredondado. E o fármaco agora, né, depois de sofrer essa biotransformação, ele vai ser responsável por desenvolver esse efeito que é farmacológico. Então, por assim dizer, a gente entende que a latenciação tem duas principais famílias de objetivos. A primeira é que ela tem como objetivo, né? A primeira, ela tem como objetivo observar o comportamento na fase farmacêutica, né? Sobre a farmacotécnica. Ou seja, ele vai tentar solucionar quando o fármaco ele não tem uma solubilidade interessante, né? Na hora que ele é administrado, ele não solubiliza legal no suco gástrico, por exemplo. Ou, por exemplo, o fármaco ele é muito instável na hora que ele começa a entrar em contato com o suco gástrico, né? Ou então, logo, sei lá, se a gente for extrapolar, assim que ele entra em contato com a boca, ele explode, mas aí, quando a gente coloca um grupo transportador, ele não explode mais, né? Só para extrapolar e ter uma noção disso. Propriedades organolépticas desagradáveis, né? Quando o fármaco ele tem um gostinho ruim para estar num xarope, né? Quando ele tem um aroma ruim para estar num comprimido, por exemplo, então num pó, e aí falar que tem um aroma ruim para estar num pó é meio esquisito, mas tudo bem. Então, utiliza-se nessa essa estratégia da latenciação para melhorar essas propriedades também. Desconforto na administração, então, tem algum grupo ali que está gerando uma ardência, né, numa mucosa assim que o fármaco entra em contato, né? Isso aqui a gente viu, né, principalmente no ácido acetil salicílico, né, porque o ácido salicílico ele é super irritante a mucosas, né, devido à presença de 2 grupos ácidos orgânicos. Então, foi feita ali uma latenciação para diminuir essa irritação em mucosa, certo? Formulação farmacêutica de difícil preparo, né? Pode ser só uma substância
que naquela formulação que a gente está tentando, está dando muito ruim e não está prestando. Né? Então a gente pode existir, né, uma vontade de manter aquela estrutura inicial do fármaco, porque ela é interessante, porque ela tem uma atividade muito boa, e que quando ela é liberada em vivo, ela tem uma atividade muito importante. E aí utiliza-se, né, utiliza-se a latenciação. Por outro lado, né, existe um viés farmacocinético também, que ele vai buscar melhorar a absorção desse fármaco, né, melhorar uma característica, por exemplo, do que eu já comentei, né, no primeiro exemplo, da característica físico-química, né, sobre a lipofilicidade do fármaco, né, melhorar a absorção, né, a excreção, melhorar a biodisponibilidade e também permitir que esse fármaco se distribua corretamente e que ele consiga encontrar, né, o seu local de ação, que ele consiga, né, se perfundir pelos tecidos até encontrar esse local de ação. Então, quais são, né, esses principais critérios para o planejamento de profármacos? Em primeiro lugar, né, é a obtenção através de uma síntese e purificação fácil e simples, mesmo conceito lá do grupo protetor. Você não vai colocar um novo grupo no seu fármaco, né, que vai prejudicar todo o processo, né, que vai gerar uma craqueira no final, né, que vai gerar um monte de um resíduo, né, dentro do vaso reacional que seja difícil, né, de difícil purificação. Então você não vai buscar aumentar os seus problemas, você quer resolver eles. Grupos funcionais no fármaco que sejam capazes de sofrer essa derivatização. Derivatização seria, então, a capacidade de sofrer uma modificação, melhor dizendo assim, né, de que esse grupo possa sofrer uma modificação. E, no caso dos profármacos, né, esses principais grupos vão ser grupos, né, grupos amina, grupos hidroxila, grupos ésteres, amida, né, que podem sofrer essa derivatização. Grupos carboxílicos, né, eles podem sofrer bastante essa derivatização por serem grupos mais reativos. Mecanismos ou sistemas no organismo capazes de bioativar o profármaco. De que adianta eu criar um profármaco se ele não vai sofrer reação enzimática ou química na hora que ele entrar em contato, né, com o metabolismo? Ele vai entrar no corpo e vai continuar inativo? É isso que eu quero? Não. Eu quero que o profármaco, depois que ele entre no corpo, sofra a ação do metabolismo e depois disso ele passe a desempenhar um efeito farmacológico. Senão não faz sentido, né, tomar um profármaco que continua inativo. Né? Forma latente estável quimicamente, normalmente associado, né, ao que a gente conversou antes, né? Regenerado em vivo em quantidades ideais. É importante, né, que nessa etapa de biotransformação, né, do profármaco, ele seja liberado de forma que possa, né, que seja rápido o suficiente para alcançar, né, em concentrações plasmáticas ideais os tecidos-alvo. Senão, não faz sentido, novamente, você ter um profármaco. E profármaco e o grupo liberado, né, eles não devem ser tóxicos. Eu acho que isso aqui está bem óbvio, né, porque você não quer aumentar os seus problemas, você quer resolver eles. A principal classificação dos profármacos são de profármacos clássicos. Dentro da classificação dos profármacos clássicos, nós temos os mútuos ou recíprocos, né? Temos os bioprecursores, profármacos mistos e profármacos dirigidos. Os profármacos clássicos, eles são daquela primeira forma que eu mostrei para vocês. Né? Você tem um fármaco, né, ligado ao seu grupo transportador, que depois de passar, né, para dentro do corpo e para dentro do organismo e sofrer a biotransformação, vai ocorrer a
a separação do fármaco do seu grupo transportador, que é justamente o que a gente conhece como regeneração in vivo, que é literalmente você regenerar o fármaco ativo dentro do organismo. E essa ideia, ela se baseia no quê? De que ele é inativo ou menos inativo que aquele fármaco original, né? Que o fármaco que vai ser liberado dentro do corpo. Então, lembrando, profármaco clássico é bem isso. Inativo inativo fora do corpo, ativo dentro do corpo, mas libera grupo transportador. Isso é importante. Beleza? Como principal exemplo, a gente vê o valaciclovir, né? Esse exemplo foi dado em sala de aula, principalmente. O valaciclovir, ele é um resultado dessa adição de um resíduo de L-valina, né? E depois dessa adição do resíduo L-valina, permite, né, essa permeação do aciclovir para melhor, né, pelas membranas biológicas, né? Afinal de contas, aqui de um lado a gente tinha um resíduo, na verdade, uma hidroxila, né, que é mais hidrofílica. Aqui desse lado a gente tem mais uma cadeia carbônica, né, que vai ser mais responsável por melhorar essa absorção. Dentro da classe dos profármacos clássicos, nós temos os profármacos que são os recíprocos ou mútuos. Recíprocos ou mútuos, eles apresentam também um grupo transportador, mas esse grupo transportador também tem atividade biológica, ou seja, ele também é um fármaco, né? Com o principal exemplo, aqui eu acho que é importante mostrar, é o exemplo da sulfasalazina que estava lá no artigo. Essa imagem é diretamente de lá do artigo, que estava no Google Classroom. A sulfasalazina, ela tem um resíduo, né, que é de um lado você tem a sulfapiridina, do outro lado você tem o 5-asa. Né? O 5-asa, ele é o principal responsável pela atividade anti-inflamatória, né, da sulfasalazina. Então, você vai ter essa liberação de um anti-inflamatório e, se eu não me engano, esse aqui ele é responsável pela inibição, se não me engano, é pela imunossupressão, se não me falha a memória. Então, você tem, né, no caso dos recíprocos ou mútuos, vocês lembram daquela estratégia que a gente viu no módulo 1, né? Da hibridação, né? De chegar e juntar a ponta de um fármaco com a ponta de outro fármaco. Beleza? É assim que funcionam os recíprocos ou mútuos. No caso dos bioprecursores, não confundir bioprecursor com bioisosterismo. Bioprecursor é latência-ação, tá bom? Eles não apresentam grupo transportador. Ele é um fármaco, né, perdão, ele é um profármaco que ele vai estar inativo fora do corpo. Depois que entra no corpo, vai sofrer biotransformação por parte, né, do metabolismo, e então vai ser convertido na forma ativa, né? O que a gente viu foi com a simvastatina em sala, né? Foi com a simvastatina em sala, né? Que existia, né? A gente simulou essa biotransformação em bancada, né? Porque a simvastatina, assim como a lovastatina também, é um profármaco bioprecursor, em que nessa forma aqui ele não está, ele não está da forma ativa, né? Porque essa forma lactônica, ela não é responsável pela atividade. Depois que esse fármaco entra no corpo e sofre a biotransformação, entra no corpo, eu quero dizer o quê? Depois que ele é administrado, né, e sofre a biotransformação, ele vai ser convertido para uma molécula, né, para um intermediário ativo que é semelhante ao HMG-CoA, né? Essa semelhança química ao HMG-CoA permite, né, o reconhecimento das HMG-CoA redutases,
né? E então ocorre uma inibição competitiva no sítio das HMG coredutases. Isso vai impedir, né, toda a cascata da biossíntese do colesterol. E aqui é um exemplo bem legal de bioprecursores. Lembrando, bioprecursor não tem grupo transportador, beleza? Pronto. No caso dos profármacos mistos, né, eles são profármacos que eles têm tanto características dos profármacos clássicos, quanto profármacos que são bioprecursores. Ou seja, né, eles são, eu acho que eu já vou passar aqui, né, eles são responsáveis, né, perdão, eles vão ter tanto a presença de um grupo transportador, mas também vão requerer uma bioativação desse fármaco, né, dentro do organismo, né? Então, depois que existe, né, a passagem, né, vou dar esse exemplo aqui da zidovudina, né, desse AZTQ, né, que é a zidovudina acoplada ao 1,4-dihidrotrigonelina. A dihidrotrigonelina é essa coisa bonitinha aqui, e a zidovudina é essa coisa bonitona aqui, né? Toda essa parte aqui. A zidovudina, ela por si só não consegue atravessar, né, o sistema nervoso central, mas quando é acoplado esse 1,3-dihidrotrigonelina, formando o AZTQ, ela consegue então perfundir, né, pelo tecido do SNC, e então ela vai sofrer uma biotransformação, certo? Depois de sofrer essa biotransformação, ocorre então a liberação da zidovudina, né, dentro do sistema nervoso central, né? Esse quadrado, né, esse quadrado aqui, ele mostra a barreira hematoencefálica, né? E dentro da barreira hematoencefálica, né, da parte de dentro, está o sistema nervoso central. É só uma amostra didática, né? E isso permite, então, por exemplo, o tratamento de condições, né, de condições virais, né, que estejam associadas a uma infecção no sistema nervoso central, né? Vamos lá. Pronto. Profármacos dirigidos. Eu acho que a gente já está finalizando aqui. Já está finalizando. Profármacos dirigidos são profármacos que também apresentam grupos transportadores, né? Mas o nome já está dizendo, ele vai dirigir aquele fármaco, né, que vai se tornar ativo lá dentro do organismo para um local específico. O melhor exemplo disso que nós temos é o exemplo dessa mostarda nitrogenada, que é a estramoxina. A estramoxina, ela tem não só esse fragmento, né, que é o fragmento da mostarda nitrogenada, que é uma aloquilamina responsável pela alquilação do DNA, mas também apresenta esse grupamento aqui, que ele é semelhante a hormônios, né, hormônios gonadais, hormônios que são produzidos pelas gônadas, né? Ou seja, também o estrogênio, o estradiol tem essa cadeia, né, de carbonos bem característica. E assim, isso permite um reconhecimento, né? Isso permite um direcionamento, uma perfusão para os tecidos, né? Para os tecidos gonadais, né? Para os tecidos reprodutivos. Perdão, alguém? Diga. Cleiman. Lembra que eu te mandei a dúvida no sábado, acho, ou não sei, né? Se você vai lembrar. Mas aí que tá meu bug. Porque o dirigido e o recíproco são basicamente iguais, não? Mas a diferença vai ser que o dirigido, ele direciona e o recíproco não? Esse aqui não vai ter atividade. O recíproco tem atividade. Entendeu? Você fala o profármaco. Ó, isso, do profármaco. Olha só. No caso vou mostrar aqui. No caso do recíproco, você tem 2 grupos na mesma molécula com atividade. Beleza? É que depois que sofre a ação do metabolismo, esses 2 grupos liberados cada um vai ter sua atividade. Beleza?
Isso é recíproco. Agora, quando a gente fala de dirigido, o objetivo do grupo transportador que está ali presente não é atuar enquanto fármaco também. É só direcionar, é aumentar a seletividade. Por quê? Né? Concorda comigo se eu tenho só essa estrutura? Olha só para a esquerda aqui. Se eu tenho só essa estrutura da aloquilamina na esquerda aqui, e se fosse um CH3, ela ia chegar e reagir com a primeira célula que visse pela frente? Primeira célula não, com o primeiro DNA que visse pela frente? Não. Como assim não? Não é que você falou que o CH3 aqui é pouco estável? Exatamente, ela vai chegar e vai reagir. Quando algo é pouco estável ou instável, significa que ele é bastante reativo. Beleza? Tá. Então, Sim. apareceu um DNA, pô, apareceu outro, pô, não quer saber de ninguém, sai rasgando todo mundo. Por isso, inclusive, é um agente biológico muito problemático, né, e que foi banido, né, banido de utilização em guerra, inclusive. Mas, do outro lado direito aqui, a gente tem um grupamento que se assemelha com moléculas que vão estar mais presentes e produzidas por um tecido específico, né, que é o tecido gonadal, e isso vai dar um direcionamento. Se eu tenho um fármaco, um grupo transportador que se assemelha mais àquele tecido, então ele vai levar o meu antitumoral lá para aquele tecido. E isso, né, é uma das principais indicações para a extramucina. Ela é principalmente indicada para tratamento, né, de câncer de próstata. E isso caracteriza um profármaco dirigido. Beleza? Deu para sacar isso? Entendi. Eu ainda tô batendo muito com isso, mas acho que entendi. Vamos lá. Qualquer coisa, pode perguntar. Na verdade, eu já tô terminando a parte de latenciação aqui. Qualquer coisa, segura e pergunta no final. Vamos lá. E aí, temos as principais, na verdade, as novas estratégias de latenciação para a gente encerrar o papo sobre latenciação e revisão de hoje, né? Quem lembra aí? Lembrando que você pode cair em prova, hein? Quem lembra? Estão falando aí no chat, Cleiton. Verdade, nosso chat desceu. Na indústria Deixa eu só ver o que aconteceu aqui no chat, viu, gente? Perdão. Falaram aqui. ADEPT, GDEPT, VDEPT, VDEPT, CDEPT. Esqueceram de um. Quer dizer, esqueceram de um? Esqueceram do primeiro, velho. É dos dendrímeros? PDEPT, isso, dos polímeros. Que mais? PDEPT, CDEPT, VDEPT, GDEPT, ADEPT. 1, 2, 3, 4, 5. Tá todo mundo aqui, beleza. Todo mundo falou tudo. Mas ninguém falou o que é, né? Quem vai ter que falar é Cleiman. Beleza. Vamos lá. Com essas estratégias, né, nós temos a primeira delas, a PDEPT, né? Como o Matheus, foi o Matheus que falou? Matheus e Malu falaram aí, né? A primeira das estratégias a ser comentada é a PDEPT, né, em que isso aqui, né, gente, a gente está principalmente falando, né, sobre antitumorais, né, mas essas estratégias são utilizadas para uma cacetada de coisa. Né? Perdão. Pronto. É a terapia com profármaco, utilizando, né, polímeros que vão ser clivados por enzimas específicas. Como assim, né? É uma combinação de um fármaco, né, do profármaco, com um polímero para gerar o agente citotóxico dentro do tumor. Ou seja,
esse polímero, ele é pensado, né, na verdade, ele é acoplado ao fármaco pensando que esse polímero vai ser metabolizado somente dentro daquela célula tumoral. Isso vai nos garantir o quê? Mais segurança para o paciente, melhores perfis, né, de efeitos adversos, né, ou seja, a gente vai ter menos reações adversas, vai permitir que o fármaco atue ali no local onde a gente quer, né, que a gente quer numa terapia antineoplásica, que o fármaco atue dentro de uma célula tumoral, e não que ele atue em uma célula qualquer, né. E aí, basicamente, vai acontecer, né, uma reação enzimática que vai levar à clivagem, né, dessa ligação do profármaco com o polímero, levando à liberação desse profármaco. Aqui também tem uma cefalosporina, né, ligada ligado a esse polímero, né? Aqui tem a doxorubicina, que é o agente antineoplásico. Aqui a gente tem uma cefalosporinazinha, e aqui do outro lado a gente tem o polímero, né, propriamente dito. A outra que também o pessoal comentou é a ADEPT, né, que é uma terapia com profármaco, né, direcionada, né, por anticorpos, né. Aí tem um right to us aqui que é assustador, né. Essa terapia, ela vai utilizar o quê? Você vai, em primeiro lugar, administrar um anticorpo que ele é antitumoral, junto com a enzima, né? Esse anticorpo está junto com a enzima, e aí esse anticorpo ele vai, né, reconhecer células tumorais. Ele vai se ligar em células tumorais e, de preferência, essa enzima que está acoplada ao anticorpo não deve ser muito presente no meio extracelular. Por quê? Porque depois a gente vai administrar um profármaco. E esse profármaco, ele só é metabolizado, né? Só é metabolizado por aquela enzima que está acoplada ao anticorpo. Levando ao quê? Levando na hora que o profármaco entra em contato com a enzima, né, que está ali do ladinho da célula tumoral, ele vai então, né, ser liberto, né, na sua forma ativa, logo ali ao lado, né, na periferia da célula tumoral, levando então a uma maior seletividade, né, na terapia antineoplásica. Aqui também a gente tem a GDEPT, né, que agora a gente vai falar sobre gene. Inicialmente é feita uma terapia gênica, né, em que o gene desejado que codifica, né, a enzima que regenera o fármaco em vivo, né, esse gene é acoplado ao DNA das células tumorais, e depois essa enzima é produzida somente pelas células tumorais, né, e aí o profármaco, quando adentra essas células tumorais, ele vai ser, né, vai sofrer a regeneração em vivo somente dentro das células tumorais. Beleza? E aí, além disso, né, você tem a liberação, né, desses produtos que vão estar ao redor, né, daquelas células saudáveis, mas que não devem ser citotóxicos, né, não devem afetar as células saudáveis. Toda essa terapia, ela é focada para, né, justamente aumentar a seletividade e diminuir a toxicidade. Beleza? Perfeito. A lógica é muito parecida na VDEPT também, só que ao invés de utilizar, né, um vetor gênico, utiliza-se como vetor um capsídeo de vírus, né? Esse capsídeo ele vai estar lá bem bonitinho, né, bem envelopado, e aí esse vírus vai promover
algo parecido com uma infecção, né? E aí ele vai levar o produto, né? Ele vai levar um RNA para dentro da célula, e esse RNA vai ser, né, então, convertido em proteínas, né, em enzimas. E essas enzimas vão ser responsáveis, então, vão ser responsáveis por levar essa clivagem do profármaco, né, que vai ser responsável depois que ele for regenerado em vivo, vai ser responsável pela morte celular daquela célula tumoral. E, por fim, tem a terapia, que o foco é baseado no Clostridium, certo? Então, utilizam-se bactérias do gênero Clostridium para realizar essa conversão dos profármacos. E por que as Clostridium, né? Porque na periferia, né, das células tumorais, existe uma depleção muito grande dos níveis de oxigênio. E as Clostridium são bactérias, em geral, né, um gênero de bactérias que são anaeróbias, né? E essas bactérias, por preferirem ambientes anaeróbios, elas vão se localizar ao redor desses tumores, e como essas Clostridium possuem um gene, né, principalmente um plasmídio, responsável pela síntese, pela expressão de enzimas responsáveis por converter, né, o profármaco numa droga ativa, ela então vai promover, né, a regeneração em vivo na periferia da célula alvo, né, da célula que é tumoral. Perfeito? Encerramos, né, a maior parte do conteúdo, e agora vamos lá. Dúvidas? Terminei que horas? 9h36, vamos até umas 10 aí, conversando. Dúvidas, gente? Dúvidas? Deixa isso aqui. Ai. Deu pra todo mundo ver tudo? Ficou ok? Ficou legal? Me digam. Pronunciem-se. Botaram o GDEBT. GDEBT. Diga. Nossa, estou com uma espinha gigantesca na minha cara pra isso. Ah, isso aqui é print. Eu vou botar esse slide. Eu vou botar esse slide lá no grupo. Não se preocupem, não. E também vai ter vídeo, né? Ô, Mi, não encerra a gravação, não. Não encerra a gravação, não. A não ser que você precise sair. Se você precisar sair, tudo bem. Mas vamos levar aí só mais um pouquinho. E aí, gente? Cleiman, boa noite. Diga. Vem cá, na parte de metabolismo, na reação de fase 2. A depender, a professora ela gosta muito de usar alguns exemplos de alguns fármacos que ela trabalhou em aula. E também esses fármacos, eles participaram de algumas estratégias, tanto de latenciação como de séries homólogas. Se ela colocar um exemplo, o enalapril, enalapril não, um outro fármaco, que por algum motivo esse fármaco ele é um bioprecursor e precisa de ação enzimática. No caso, eu precisaria eu posso colocar somente que teve ação da CYP, logo depois fase 2, e o tipo de reação que ocorreu na fase 2, estaria errado colocando assim? Olha só, se ela descrever assim bonitinho, né, se ela mostrar a reação, né, por exemplo, mostrando uma reação de fase 1 em que acontece, sei lá, uma oxidação nesse fármaco, por exemplo. Você bota assim, reação de fase 1, biotransformação, e aí se você né, identificar que é uma hidroxilação, você vai lá e identifica assim, hidroxilação aromática, por exemplo.
Ou É então porque, um exemplo, desapilação. a simvastatina, na verdade, teve uma ação enzimática. Sim, E mas é uma aí, hidrólise. mas se eu não me lembrar a hidrólise, eu sei que teve uma ação enzimática e precisa da CIP, eu colocando CIP, estaria errado? Eu acho que fica incompleto. Mas aí vai da avaliação da professora. Pronto, eu vou contar com o coração dela bondoso. Era Não, você essa vai aí. lembrar, mulher. Você vai lembrar. Não coloque. É só você se olhar Não, na assim, você vai ver dúvida, que né? Na dúvida, né, filho? A gente tem que procurar todos os artifícios. Uhum. Tudo bem. Deixa eu ver se tem um. Nós só falamos até laticiação, não foi? Uhum. As demais a gente vai deixar para amanhã. Não, não tenho mais nenhuma pergunta, não. Obrigada. De boa. Cleiman, eu não tenho dúvida não, mas eu queria agradecer pela monitoria, viu? Foi ótima. Ô, meu bem, Verdade, muito obrigado. obrigada. Assim, eu já estava estudando, mas é bom ver que minha linha de raciocínio estava coerente até agora, né? Beleza. Não, é ótimo, velho, é ótimo. O que eu sempre digo é que, pô, velho, eu queria muito que tivesse alguém para chegar e sintetizar isso em minha cabeça. A maior parte desses conteúdos que eu tô botando aqui, né, para vocês, é de coisa que eu estudei e construí enquanto resumo para mim mesmo, né, para eu estudar no semestre passado. Então, é como se eu estivesse passando para vocês uma visão legal do que eu tô tendo aqui e que bom que isso pode ajudar todos vocês. Na verdade, eu fico muito feliz por isso. É muito gratificante saber que esse esforço, que esse trabalho, mesmo que não seja 100% da forma como eu queria, porque, como eu já disse a vocês, né, tem muita coisa acontecendo em minha vida no momento e eu queria chegar e fazer ainda mais, mas no que eu consigo entregar para vocês, eu fico muito contente que isso dê um resultado positivo e eu quero ver isso se refletindo na prova, velho. Sabe? Pois, eu também. Mas fique em paz, tá tudo ótimo, assim, de verdade. Você tem sua vida, né? E você tem que, tipo, Não, tá balancear as coisas. Mas o que você fez já tá maravilhoso. Beleza, gente. Ruth levantou a mão. Muito obrigado, Mari. O feedback é muito importante, de verdade. Valeuzão. Ô, Cleima, Diga. o captopril, ele fez parte da semissíntese ou da parte de síntese? Ele é um fármaco sintético ou semissintético? O captopril, ele faz parte, né, de uma... Inicialmente, ele foi, né, na verdade, foi extraído como é o nome daquele fármaco? Deixa eu procurar ele aqui. Ele foi extraído do veneno da jararaca, né? Eu não vou lembrar o nome do outro bonitinho lá. Taxol? Não, é Tetaxol? Não é o Taxol, não? Não é Taxol, não. É alguma coisa aí, Bi. Não me lembro também, não. Eu Enfim, sei você deve lembrar. Mas aí, ele inicialmente foi, na verdade, uma substância, né, semelhante ao captopril, foi inicialmente extraída, né, do veneno da jararaca e percebeu-se, né, que aquela substância tinha um efeito importante de hipotensão. E aí, a partir disso, foi, né, sintetizado o captopril. Então, ele pode ser considerado, né, como um fármaco semissintético. Valeu. Deixa eu ver. Eu tô procurando que ter dúvida. A galera tem, não tem não? E aí, gente? Deixa eu ver aqui. Alguém tá sendo... Raquel tá perguntando se alguém tá sem dupla aí pra atividade, viu? E Malu levantou a mão, eu vi o Malu. Meu olho é rápido. Eita, minha câmera desligou, não acredito. Ai, que tristeza.
Ô, gente, meu celular durou, viu? Mas descarregou. Felizmente. Tem uma dúvida, mas é de Aines. Dá uma seguradinha aí, na verdade, espera um pouquinho. Que aí, se ninguém mais tiver dúvida, a gente pode conversar sobre Aines. É isso, gente. Eu quero. Cleima? Uhum. Quanto a fármacos duros e fármacos moles, desculpa, teve uma hora que a minha conexão parou aqui, eu não sei se você chegou a falar. Não falei sobre isso, mas basicamente, né? Deixa eu só tirar minha câmera aqui. Basicamente, fármacos duros são fármacos que não sofrem, né, que não sofrem com a ação do metabolismo, né? Eles resistem à ação do metabolismo, e fármacos moles são fármacos que são muito suscetíveis a reações metabólicas. Lembrando que os fármacos mole como o esmolol, ele foi projetado para ele ter uma ação específica. Ele tem um metabolismo rápido, mas, no entanto, ele age num local específico. Perfeito. Não é isso? Isso mesmo. Pronto, fechou. Eu não tenho mais nada, não. Boa noite, obrigada. De boa. Amanhã eu pergunto mais. Cadê? Mais gente. Ó, parece que o pessoal não tem mais dúvida no momento. Malu, diga. O clima, minha dúvida é sobre duas coisas do Aines. Eu lembro que é enólico. Você falou que o grupo farmacofóbico é do enol, né? Aí, eu lembro que na aula a professora falou que era a sulfonila, né? A sulfonamida. Isso. Só que aí, no slide, tá como o que você falou, o do cetenólico. Aí eu não sei se ela se confundiu, se no slide tá errado. Olha, amiga. Tema polêmico, né? Brincadeira. Olha só, tipo assim, do meu entender, e também eu mostrei isso eu acho que numa monitoria que você tava também, não foi? Que eu cheguei e mostrei, né, qual era o grupo verdadeiramente ácido daquele ciclo, né, dos oxicans, e o grupamento enol é o grupo que realmente apresenta uma ionização considerável, né? Então, né, eu acho realmente que em aula pode ter acontecido, né, uma confusãozinha assim tal, mas foi como eu disse da outra vez, o melhor seria tentar um contato com a Pro, tirar essa dúvida diretamente com ela, porque na verdade eu vou fazer o seguinte agora aqui, Malu. Eu vou dar uma olhada no FOI para ver se ele tem algo sobre isso. Porque do que eu estudei e do que eu lembro, é o grupo enol que realmente é importante. Mas no FOI deve ter alguma coisa aqui escrito. Só um momentinho que eu vou procurar para você. Pra mim não faz nem sentido ser o outro. Mas como ela falou na sala, eu tenho medo de, tipo, tá na prova, eu colocar o que tá lá no slide e ela dizer não, mas na sala eu falei outra coisa. Então fica, tipo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algo sobre a...